Bom dia para os irmãos, para as irmãs em Cristo Jesus e para todos aqueles que ainda não professaram sua fé em Cristo Jesus, mas ainda vão confessar, né? Jesus é maravilhoso. Amém? Eu, irmão João, venho pessoalmente tentar passar uma parte espiritual falando sobre o Evangelho. Se der tempo, passo a parte material. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. Eu venho neste momento falar sobre a escassez do Evangelho dentro das denominações religiosas. Falar sobre os religiosos, com licença, molha a boca, tá? Sobre os religiosos, sobre o verdadeiro cristão genuíno. O Evangelho, ele é baseado em Jesus Cristo. Então temos que ter a doutrina do Senhor Jesus Cristo para andarmos em retidão. E é o que está faltando, é o que está trazendo mais confusão, é a falta de doutrina. Doutrina do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando do ensinamento religioso, tá? Ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Mas isso fica difícil de acontecer porque as denominações religiosas não se manifestam a favor do Evangelho genuíno, puro, limpo do Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho não dá lucro. Se for pregar o Evangelho dentro das denominações religiosas, pregar ele limpo, ele puro. Essas denominações que a gente vê que lotada de pessoas aí, que se dizem fiéis, que se dizem cristãos, vai esvaziar. Porque a doutrina do Senhor, ela não aceita um cristão de qualquer maneira, conforme estão fazendo. E os pastores, para não perder aquilo que eles chamam de ovelhas, né, que para quem entende um pouquinho do Evangelho, eles não são ovelhas, eles são bode, né? Porque não obedecem, não respeitam, não seguem a Jesus Cristo, seguem a seus líderes, né? Quer dizer, segue o homem, segue o estatuto, segue o RI, que é regulamento interno, se chama regulamento interno, segue os mandamentos da denominação, segue tudo, usos e costumes, segue tudo, mas menos a Bíblia, a doutrina bíblica da nova aliança do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então fica difícil, porque olha o que aconteceu, que vem acontecendo e o que ainda vai acontecer. Muitos dando uma de profeta, profetizando em línguas estranhas. Qualquer evangélico, qualquer cristão, evangélico não, qualquer cristão em Cristo Jesus, ele trabalha em cima da ordem e da decência. Um cristão pode ser ele quem for, ele não pode ficar em cima de um púlpito falando em línguas estranhas. Não pode, dentro da doutrina não. Paulo disse,
Prefiro falar 5 palavras com a minha própria inteligência do que 10.000 em línguas. E olha que eu falo mais língua do que todos. Porque falar em línguas não edifica a igreja, edifica o próprio que está falando. A igreja não entende nada. Continua todo mundo leigo, continua cego, surdo, sem sabedoria, sem entendimento. Olha a quantidade de profeta, de pessoas que se acham profetas, caiu com essa eleição aí. Com licença. Muito grande. Cada profecia que falavam, Deus foi jogando sobre terra. As atitudes dessas pessoas prejudicam a igreja, prejudica o verdadeiro cristão, genuíno, aquele que se dedica ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles fazem as besteiras e falam que são cristãos, mas eles não são cristãos, eles são religiosos. Eles foram ganhos pela religião. Não foi Deus que enviou eles. Quando Deus envia, Ele assina embaixo, Ele capacita. E a pessoa que aprende com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que é nosso ensinador, nosso professor, não é o homem. Quando ele aprende com o Espírito Santo, ele sabe que não pode se envolver com as coisas do mundo, iguais esses hipócritas fizeram e fazem, seguindo homens, seguindo políticos, fazendo o que eles estão fazendo aí nas estradas, ainda atrasando o país, atrasando o presidente, não respeitam o presidente. A palavra diz: obedecei todas as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Se eles não obedecem, um presidente da república, eles estão desobedecendo a Deus, eles estão deixando de honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eles estão negando a Deus. Então essas pessoas que fazem isso, um alerta, eles não são cristãos, eles são religiosos hipócritas. Amém, irmãos? Um cristão, ele procura andar em linha reta, nas veredas, no prumo de Deus. Ele não olha nem para a esquerda, nem para a direita. Ele procura andar correto, mesmo que venha escorregar, porque todo ser humano escorrega. Nós somos justificados por Deus não pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Somos justificados por Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. Porque pelas nossas obras, nós nunca vamos ser justificados, porque as nossas obras em si, elas são mortas. As obras que justificam, que é para ser feita pelo cristão, são aquelas que Deus preparou de antemão para que as façamos em Cristo Jesus. Todos aqueles que se redimem ao Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele passa a fazer essas obras. Essas obras são as verdadeiras de Deus. Quando é falado em obras, não é
ficar andando atrás de pastor, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, não é estar lá no meio do culto, não. Não é fazendo o que eles fazem, não. A obra do Senhor é você visitar os encarcerados, os enfermos, é vestir o nu, é alimentar os famintos, é aquecer aqueles que estão com frio. Veja só, isso que é obra. É você dar a mão ao teu próximo, levantar o seu próximo, socorrer o seu próximo. É você ajudar os necessitados, as viúvas, aqueles que estão nas praças, moradores de ruas. É você levar o evangelho para o traficante, para a prostituta, para a adúltera, para o aviciado. Isto é evangelho genuíno. E pôr em prática, né? Não é ficar só no microfone falando, não. É pôr em prática. Mas o religioso, ele só pensa em ganhar. Em ganhar, em ganhar, em ganhar. Porque ele é carnal. Ele é carne. Ele segue os desejos da carne. Ele quer ter aquele bom carro, aquele carro importado, ele quer ter a mansão. Ele quer ser bem visto pelos outros, conforme Jesus Cristo já falava lá em Mateus, Evangelho de São Mateus. Eles gostam de se apresentar, eles gostam dos primeiros lugares para se aparecerem. Eles gostam de fazer longas orações. Eles gostam de ser vistos como santos, como pessoas diferentes. Mas nós cristãos, nós sabemos que eles são hipócritas, porque nós temos discernimento espiritual. Quem tem discernimento espiritual tem também discernimento da palavra. Recebe a revelação da palavra dada por Deus. Eles não enganam um cristão genuíno. Eles enganam o povo. Nós estamos vendo aí o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, apoiando um, escorraçando o outro, fazendo acepção de pessoas. Só por aí já dá para se notar que eles não são cristãos, eles são religiosos. O Senhor já dizia lá atrás: vocês atravessam mares e terras para fazerem o novo convertido, e quando consegue, transforma ele 2 vezes mais demônios. A maioria do que estão aí são mercadores, são camelôs da palavra de Deus. Eles são mercenários. Porque um pastor, se ele for pastor mesmo, enviado por Deus, muitas vezes ele vai ter que trabalhar para ajudar o teu próximo. O Paulo fazia isso, Pedro fazia. Ah, mas eles são eles, não. Isso aí é um ensinamento que Jesus deu. Recebei de graça, dai de graça.
Um cristão tem o direito de receber alguma coisa por causa do Evangelho? Tem. Eu vos digo que tem. O Evangelho não vai desamparar o cristão. Ele está desempregado, está passando por necessidade. Então, através das ofertas recebidas, a igreja também vai sustentar ele, sustentar a família dele. Mas não do jeito que eles fazem aí. Já vão pegar cobrando X por cada pregação. Então Deus não deve nada a eles. Quando chegar naquele grande dia, Senhor, 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 eu fiz isso, eu fiz aquilo, apartai-vos de mim, o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, não vos conheço com suas iniquidades. É o que vai acontecer. Porque graça não é você cobrar, você recebeu. Graça significa favor imerecido de Deus para com o pecador. Nós não merecemos a salvação, mas Deus, através de Jesus Cristo, nos concedeu a graça. Então temos que fazer por onde de mantê-la. Vamos cair muitas vezes? Vamos. Nós estamos em processo de santificação. Processo de santificação é até o último dia, até no último fôlego da nossa vida. Mas nós somos justificados não por nós somos justificados pelo que Jesus fez, que foi morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. Cumpriu com a lei, cumpriu com tudo para nos salvar. Então nós somos justos por causa do justo. Nós somos justificados por causa da justiça do justo, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não. Nós somos justos por causa dele. Amém? Então eu peço a cada um de vocês que preste muita atenção aonde vocês estão, a denominação que vocês estão, o que o pastor está ensinando para vocês, o que os pregadores estão pregando para vocês chegarem a um ponto de terem uma mente tão medíocre, um comportamento tão medíocre, que nem esses que praticaram, de ficar seguindo o homem, ficar fazendo sinal de arma dentro da denominação religiosa, ficar defendendo uma bandeira, ficar defendendo um lado da história e recriminando o outro, ficar pisando nos pobres. O que o pastor de vocês está ensinando vocês? Ele nunca disse que o pobre é a prioridade de Deus, não? Ele nunca disse, não, que o reino dos céus é dos pobres, que aqueles que choram hoje irão sorrir, que os humilhados serão exaltados. Eles não ensinam isso para vocês. Se eles não ensinarem essas coisas para vocês, saiam desses lugares. Procura uma denominação pelo qual o pastor prega o evangelho genuíno. E um cristão não precisa de uma denominação religiosa, não. Ele precisa estar congregando com os irmãos e com as irmãs, não importa onde, não importa o local. Pode ser na praça, pode ser na beirada do rio, pode ser em qualquer lugar. O importante é ouvir o evangelho puro, genuíno, porque é ele que salva, é ele que liberta, é ele que cura. Enquanto vocês não ouvirem o evangelho genuíno, vocês não vão ser libertos.
Vocês vão sempre colocar homens como líderes. Vejam, em Mateus 23, 5 a 10, Mateus 20, de 25 em diante. Vejam lá, faz o seguinte, vejam o capítulo inteiro. Vão em Romanos, vão em Hebreus, vão em Coríntios. Para poder vocês não ficarem decepcionados. Ah, eu aprendi errado. A culpa é do pastor, a culpa não é do pastor nem de ninguém, a culpa é de todos. Porque vocês não querem se dedicar, vocês falam que amam a Deus, mas não amam a palavra dele. Se vocês não amam a palavra deles, vocês não amam a Deus. Vocês não estão com Deus, nem Deus está com vocês. Deus mostrou, de algum tempo para cá, cada um, quem é quem. Eu, se eu tenho um líder, que eu não tenho um líder, o meu líder é Jesus Cristo, mas se eu tivesse um líder parecido com esses que vocês têm, eu já tinha saído fora há muito tempo. Porque eles são guias cegos e vão guiar vocês tudo para o inferno. Ah, mas ele é muito bonzinho, ele é inteligente, ele é isso, é aquilo. Não vão atrás disso, não. Deus já nos alertou. Todo cristão genuíno, ele sabe que não pode fazer o que vocês fizeram, que é andar, marchar atrás de homem, ser soldados de homens, hipocrisia. Chama teu pastor, exige deles. Eles lançam todos vocês debaixo das leis de Moisés e vocês ficam dando glória, batendo palmas. Eles mentem toda hora, todo dia. Eles falam tanta mentira repetidas no ouvido de vocês que vocês acabam achando que é verdade. Vocês estão trocando as verdades de Deus pelas mentiras dos homens, a justiça de Deus pelas injustiças dos homens. É isso que está acontecendo. Eles cobram erroneamente dízimo e vocês pagam como se fosse uma obrigação, uma ordenança. Não. O que vocês têm que pagar? Praticamente nada. Porque tudo, na graça de Deus, tem que ser feito de coração, de gratidão, pelo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, pelo que Ele passou por nós. Ele foi para o madeiro, passou como maldito por cada um de nós. Ele cumpriu com todas as leis. Nós não devemos nada. Nós somos gentios. Nós nunca vivemos das leis mosaicas. Nós cristãos vivemos das leis de Cristo. Aquelas que foram imprimidas nas nossas mentes, escritas na tábua dos nossos corações. Não das leis de Moisés. Eles poderiam falar a verdade para vocês, mas eles não falam. Eles ficam aí cobrando, desmoralizando vocês. Aonde já se viu o pobre pagar alguma coisa? A igreja tinha que ajudar o pobre, ajudar a viúva que ganha um salário mínimo, o trabalhador que ganha um salário e aquele que não ganha nada.
A igreja deveria ajudar, mas eles não. Eles têm o prazer de cobrar de vocês, coisa que não existe na nova aliança. Existe sim a oferta por gratidão, pelo amor à obra. Por que eles não chamam cada um no escritório? Olha, dízimo não é certo, mas qual de vocês aceita pagar um X todo mês para ajudar na obra? Seria válido. Ajudar na obra, ajudar a alimentar o faminto, comprar um remédio para o enfermo, ajudar um enfermo a vestir o nu. Aí sim, aí o país seria rico, espiritualmente falando e materialmente falando. Mas enquanto eles tiram do pobre, eles dão por rico. Aonde já se viu um pregador ganhar 200 mil, 50 mil, 100 mil por mês? Uma palavra que nem dele é. Ele é um mercenário. Ele é um bandido. Ele não era nem para estar em cima dos púlpitos. E vocês ficam aí dando glória a Deus, batendo palma, elogiando. Esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Se eles fossem homem de Deus, mulher de Deus, eles não cobravam para pregar. Eles ajudavam, eles metiam a mão no bolso e ajudavam o pobre, o faminto. Então prestam muita atenção, vocês que se dizem cristãos. Não confundam religião com igreja. Não confundam cristão com religiosos. Uma coisa eu garanto para vocês: o cristão não se mete em nada disso aí. Um cristão, o alvo dele é Jesus Cristo. Ele serve ao Senhor Jesus Cristo. Ele é disciplinado pela doutrina do Senhor Jesus Cristo, não do homem. Ele tem a mente de Cristo. Ele anda como Cristo. Ele fala como Jesus Cristo. Ele age como Jesus Cristo. Ele morreu. Quem vive nele é Cristo. Um cristão, ele não tem os olhos virados para as coisas materiais. Ele se preocupa com as partes espirituais. Ele não se importa se no prato dele tem uma carne, se tem um ovo, ou se não tem nada. Se tiver o pão de cada dia, para ele está bom. Com licença. O que vocês andam vendo aí são religiosos fazendo um monte de besteira. E o cristão levando a culpa. A igreja do Senhor levando a culpa. O diabo está cirandando nas costas de vocês para prejudicar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, prejudicar o cristão. E vocês estão aí rodopiando, falando em línguas, fazendo isso, fazendo aquilo, cheio de orgulho, com ego cheio, achando que são alguma coisa, não sendo nada. Cuidado. Se voltem para o primeiro amor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A mão vai pesar, já está pesando em muitos. E vai continuar pesando, porque Ele mostrou para todos quem é quem. E vocês continuam batendo palma para esses bandidos.
para esses profetas, falsos profetas, falsos cristãos, falsos crentes, esses mercenários, saiam desses lugares. Não importa se o pastorzinho de vocês aí é bonzinho. Não. Prega a palavra bem, rodopeia, demonstra estar cheio do Espírito Santo. O diabo também faz isso tudo. Vocês cuidado. A única coisa que o cristão faz com que o cristão seja diferente é a humildade, é a simplicidade, é ser justo, é ser escravo da justiça e da verdade de Deus. Aí sim, quero ver o diabo imitar. Ele vai até fingir ser bom por alguns minutos, por alguns dias, mas depois ele vai cair sobre terra, a máscara vai cair, conforme está caindo aí de muitos. Amém? Portanto, eu, irmão João, vos digo para todos os cristãos, todas as irmãs, todos os irmãzinhos, não se apegam a lugar não. Vocês praticamente já estão traindo Deus, escolhendo uma denominação religiosa, né? Chamando homens de mito. Vocês já estão traindo eles, vocês estão negando ele. Estão negando o Senhor Jesus Cristo. Vocês estão obedecendo mais o homem do que a Deus. Portanto, vos digo, volte para o primeiro amor, para o Senhor Jesus Cristo. Senão vão cair todos de barranco abaixo. Não deixa que o homem domine vocês, não. Não deixa que o homem diga o que vocês devem fazer ou o que vocês não devem fazer, não. Aprendem a ouvir o Espírito Santo. Ele vai dizer o que vocês devem ou não fazer, para a honra e para a glória de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vou mostrar algumas coisinhas, né? E vamos terminar. Já está muito longa a mensagem. Lembrando que hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. Tá? Vamos sempre fazer o bem, nunca o mal. Vamos sempre dar com a mão direita, sem deixar a esquerda ver. Vamos sempre ajudar alguém, não ver a quem. Vamos amar o próximo como a nós mesmos. Amar não significa estar todo dia, toda hora junto, não. Isso aí significa gostar. Amar é você fazer algo de bom para uma pessoa que até mesmo te prejudicou ou te prejudica, e você não retribuir com as mesmas armas, da mesma forma. Ele te ofendeu, ele te maltratou, ele fez algo contra você. Você tendo a oportunidade de fazer até coisa pior para com ele, mas você vai lá e ajuda ele. Isso significa amar. Você não precisa estar com ele. Amar como a ti mesmo. Jesus
Ele juntou todas as leis, resumiu todas as leis e fez um só mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama não rouba o teu irmão, o teu próximo, não cobiça o que é o do teu próximo, não adultera com a esposa do teu próximo, não se prostitui, não se vende, não se corrompe. Enfim, não abandona o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um abraço bem apertado em cada um de vocês e um beijo no coração de cada um de vocês. E tenham um excelente final de semana. E depois, mais uma semana, e nós já estamos nos aproximando no final de ano. Tomara que todas as famílias estejam unidas, com muita paz, com muita alegria e com muito amor no coração. Amém? Amém. Vou mostrar um pouquinho para vocês como que tá ficando. O sítio já está começando a ser limpo, né? Começando a fazer a limpeza do sítio. Essa semana mesmo tinha um tucanozinho aqui, um tucano, um animal lindo. Tem vários pássaros, né, que aparecem aqui, né? Eu tô aqui na minha varanda, no sítio, fazendo essa gravação. Fiz essa gravação sentadinho aqui na varanda. E o convite continua de pé. Amém? Vocês continuam sendo convidados para vir aqui tomar um café comigo. Amém? Essa mensagem ficou longa, né? Mas não pude fazer nada, né? Amém? Um abração para cada um de vocês.